Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hag e hoje eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu estou aqui com esse negócio que parece bem perturbador de olha este rosto e você está SCP-096 do Viral Quest. Eu tinha visto um vídeo dele ano passado. Eu até cheguei a gravar outro vídeo de outro análogo horror que ele tinha postado. Porém, esse vídeo ele acabou tendo um problema, então ele meio que foi apagado, né? Ele deixou de existir. E, bem, esse oficialmente é o primeiro vídeo do ano, eu acho, porque eu não tenho certeza se eu vou gravar outro vídeo de outro Analog Horror pra postar aqui no canal, mas é meio que o primeiro vídeo que eu gravo esse ano, tirando o outro que eu acabei deletando. E bom, vamos lá. E outra coisa é que esse vídeo ele vai ter um card na descrição do vídeo original para vocês verem sim o react. E bom, vamos lá. Falando de SCP mais uma vez. Mas pô, tu não falou que nunca mais ia falar de SCP? Então, eu falei que eu tava enjoado de falar sobre SCPs, mas eu nunca falei que eu nunca mais ia falar sobre. É a mesma coisa do meu probleminha lá em 2022, eu acho, que eu tinha visto um vídeo de Backrooms. Aí eu falei, nunca mais eu vou ver esse vídeo de Backrooms. Aí um tempo depois eu joguei um jogo do Roblox de Backrooms, como também eu gravei outro vídeo de Backrooms. Então, tipo, se contradizer é difícil, né, mano? Até porque SCP continua sendo um assunto interessante. E eu fiz um post no Twitter mostrando aquela foto do alpinista que dá pra ver 4 pixels do rosto do SCP-096, que tinha escapado da contenção. E eu postei isso com a frase agora ver se alguém ia pegar, e me impressionou a quantidade de pessoas que não sabiam sobre o Shy Guy. Daí eu fiz um post respondendo esse, dizendo que não ia ter jeito, que eu ia ter que fazer um vídeo sobre o 096. Daí, eis-me aqui. Não vai ser nem de longe o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo sobre ele. O tanto de vídeo de teoria que eu já fiz sobre ele não é brincadeira, mas vai ser o primeiro que eu vou estar fazendo depois de muito tempo, falando sobre o básico dele, e ainda contando essa história do alpinista. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar Peraí, eu já vi o vídeo dele o cara tímido. antes daquele lá que eu tinha gravado, eu acho. O SCP-096 é uma criatura humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que foi contido pela Fundação SCP, que, para quem não conhece, é uma organização secreta responsável por segurar, conter e proteger objetos sobrenaturais, podendo ser criaturas, objetos inanimados ou até lugares, como no caso do SCP-3008, a IKEA Infinita. A Fundação usa classificações para determinar a dificuldade de contenção, sendo ela a Safe, que é dificuldade nenhuma, a Euclid, que é uma dificuldade moderada atribuída a todos... Não é Euclide, é Euclídio. Eu me senti o Mike Wazowski do Monstros S.A. agora, mano. Tá, pra começar é nefasta, ofende, mas não assassina o português. Novos SCPs e a Keter, que é uma contenção muito difícil Keter, ou até impossível. Keter, né? Lembrando que as classes querem dizer o quão difícil é, não o quão perigoso é. Então, algo pode ser inofensivo, mas ser um Keter, como algo pode ser hostil, mas ser um safe. Dito isso, a classificação... É verdade, mano. Tipo, a questão é que da Safe até a Keter, a questão pode mudar, né? Porque, tipo, a do Safe pode ser muito mais perigoso do que uma da Keter, mano. Vai dependendo do SCP. Se eu não me engano, tem um que eu acho que tá
na fase da safe, que eu acho que até foi mostrado aí, que é daquele bicho que é uma estátua que se você piscar, ele se move, sabe? do 096 é o Euclídeo, porque eles sabem como manter ele sob controle, mas sabem que não tem como conter ele caso algo dê errado. Dá errado como, exatamente? Calma que eu já chego lá. O 096 é uma criatura humanoide magra e alta, que a mandíbula pode abrir 4 vezes mais do que a do ser humano. O que quer dizer Pera que aí, uma depois da Kitter. Se eu não me engano, é uma que não tem como conter. Tipo, tem uma fase depois da Kitter e das outras demais que, tipo, não tem como conter essa criatura, sabe? Ela, ela é impossível de se prender, sabe? uma mordida desse bicho, porque sim, ele morde, não deve ser nem um pouco legal. Os olhos dele são esbranquiçados, mas não dá pra saber se ele é cego ou não, porque ele não reage a nenhum estímulo visual. Só que isso não quer dizer necessariamente que ele é cego, só que é burro ou inanimado. Os pesquisadores não identificaram nenhum sinal cerebral superior. Então, o 096 não é considerado sapiente. É só um animal que age por instinto. Na maior parte do tempo, o 096 fica trancado dentro de uma cela 5x5, olhando para uma parede. Ele é dócil e não faz nada o dia todo. É como se ele ficasse inerte a maior parte do tempo. Tipo em stand-by, saca? Ah, Viral, mas por que ele não é um safe, então? Lembra que as classificações se dão por dificuldade de contenção e não por perigo. Mas se ele é tão tranquilão, por que seria tão difícil de conter? No caso, não é que ele é difícil de conter, e sim é impossível de conter quando ele entra no estado ativo. O estado ativo acontece quando alguém olha no rosto dele. Se alguém, qualquer um, observar o rosto do SCP-096, não importa se é pessoalmente, por vídeo ou por foto, vai colocar ele no estado ativo. E é nesse... Sério? Sério que é assim, mano? Não lembrava que era por pessoalmente, vídeo ou foto, mano. estágio que ele se Cara, torna se esse bicho existisse, mano, eu ia estar ferrado, cara. impossível de conter. O E bicho, também o bicho ia vir correndo atrás de mim, mano. é aqui que ele vira a própria inevitável e imutável. Por quê? Bom, primeiro que ele começa a chorar. Depois, a fazer esse barulho estranho. Depois, ele grita. E é no grito que ele começa a perseguição frenética atrás do alvo. Nossa. A Fundação já fez testes o suficiente para chegar em uma única e simples conclusão. No momento em que o SCP-096 sai do seu modo calmo e vai para o modo ativo, não há forças humanas nesse mundo que sejam capazes de impedir o progresso dele. O corpo do SCP-096 é indestrutível. Já tentaram metralhadoras, bombas, antitanques, os próprios tanques, tudo que era possível e impossível para tentar parar o Shy Guy. Absolutamente nada funcionou, porque o corpo desse desgraçado é simplesmente indestrutível e, para piorar, sem motivo. Pior que a gente não tem nenhuma origem para tentar entender do porquê que ele é assim. Ele só é, assim como a maioria dos SCPs. A velocidade dele varia entre 35 km por hora até um número que está redigido, mas tem 3 dígitos, o que significa que pode ser entre 100 e 999 km por hora. Isso é o que eles conseguiram registrar, porque a velocidade do 096 depende da distância que o alvo tá dele. Então talvez ele poderia acelerar muito mais se quisesse, até uma velocidade de 4 dígitos ou mais. Se depende da distância do alvo dele, é potencialmente uma velocidade ilimitada. Então se eu visse ele em foto, se ele existisse de verdade, né? E tipo, eu tiver aqui ele lá nos Estados Unidos, mano, o bicho vai vir o mais rápido possível pra cá. Não tem como fugir dele, mano. Eu acho que o bicho deve ser tão rápido que ele anda pela água, mano. Ele é Jesus, mano. Que é isso, mas é uma possibilidade. No momento em que o 096 chegar no alvo, que a Fundação apelida de SCP-096 dígito 1, ele vai fazer o mais óbvio, que é matar que lá devastada a face da Terra. Só que o mais sinistro é que ele faz isso sem deixar nenhum rastro do pobre coitado. Não se sabe exatamente o que ele faz, até porque não dá pra olhar enquanto ele faz isso, mas dá pra deduzir
que ele devora a vítima inteira, considerando o quanto a sua mandíbula abre. Só é estranho que ele continua magrelo apesar disso, mas deve ter alguma explicação, só que eu não sei qual é, se você me perguntar. A biologia em si dele é toda estranha. Depois que ele termina o serviço, senta no chão e fica recuperando a compostura, até voltar sozinho para a cela, onde ele já considera como um lar. Você lembra do SCP-682, o Lagarto Indestrutível? A Fundação fez vários testes para tentar eliminar ele de uma vez, só que nenhuma, absolutamente nenhuma, deu certo. O lagarto faz jus ao título. Os caras devem ter colocado ele em ácido sulfúrico, ácido oxidante, sei lá o que, mano. E o bicho ainda continuou vivo, mano. Indestrutível, imortal, invicto. Chama do que quiser, ele não. Os testes envolviam tentar destruir Eu já vi esse outros SCP também. SCPs. E um desses SCPs que foi colocado para tentar matar o cartão foi o 096. Indestrutível contra indestrutível. Só que com essa batalha, uma verdade foi revelada sobre o 096. Se ele não conseguir matar seu alvo depois de várias tentativas, ele desiste. Sim, simplesmente desiste. É claro que isso vem depois de muitas tentativas da parte dele. Se ele vê que não consegue de jeito nenhum fazer o alvo parar de se mexer, ele só vai ficar chorando, arranhando o rosto, parar e voltar de onde ele veio, deixando pra lá. Foi o que aconteceu na cela do 682. Eles ficaram lutando por muito tempo, o 096 deixou o 682 só o bagaço, mas morto não. Ele desistiu só. Então, pra quem pergunta o que aconteceria se o 096 encontrasse um alvo que não conseguisse matar, tá aí a resposta. Ele só desiste. E tem uma história interessante do 096 envolvendo um ex-alpinista. No mesmo arquivo chamado Incidente 096-1A. Os funcionários estavam lidando com mais uma brecha de contenção do 096, que até então não se sabia a verdadeira motivação por trás dela. Oficialmente, a brecha aconteceu porque um ex-alpinista viu uma foto do 096 que ele tirou sem querer. Na brecha de contenção, o 096 destruiu a gaiola que ele estava e matou vários funcionários que viram o rosto dele sem querer. Quando ele saiu da instalação, ele passou por várias cidades e rodovias, matando vários civis inocentes por terem olhado no seu rosto. A MTF teve que prever o caminho que ele ia fazer para tirar os civis. No momento do incidente, o Dr. Dan... Cara, ele é tipo o Enderman do Minecraft, só que mais agressivo, mano. Tipo, enquanto o Enderman, ele pode esquecer por conta da programação, esse bicho ele não esquece, mano. Ele só esquece quando ele elimina 100% a pessoa que olhou a face dele, mano. Tinha inventado uma tecnologia de ponta, de acordo com ele mesmo, que ia servir para a MTF poder olhar no rosto do 096, só que sem olhar diretamente. O nome era Scramble. Era um óculos ou um visor que conseguiria, em tempo real, borrar o rosto do 096. Daí não precisaria colocar um saco na cabeça dele, por exemplo. O problema é que nenhum computador no mundo podia fazer isso ser seguro o suficiente. Porque mesmo o mais rápido tem uma fraçãozinha de segundo de delay. Isso por causa do fluxo de luz. Que nem o doutor mesmo diz, computadores são rápidos, mas não mais que a luz. O que aconteceu foi que, de uma equipe inteira, só 3 sobreviveram a esse incidente. No fim, foi descoberto que 2 doutores, o Alexei e o Dan, tinham feito um complô para que esse incidente fosse orquestrado. Isso era para mostrar que o 096 tinha que ser eliminado de uma vez por todas, porque ele era uma bomba relógio, e bastaria uma única imagenzinha dele se espalhar pela internet para que toda a humanidade fosse condenada. E esse incidente foi para mostrar que o 096 seria simplesmente imparável se quisesse. E é óbvio que eles foram condenados por isso, até porque muitos morreram inocentes. O Alexei foi executado logo de cara. Já o Dan ficou responsável pela terminação do 096, matar o 096. E depois que ele fizesse isso, aí sim ele seria executado. Porque foi um incidente sem precedentes, que não poderia passar impune de jeito nenhum. Mas eu acho que você quer saber quem é o alvo principal e a imagem que desencadeou isso tudo, né? Pois bem, um ex-alpinista foi viajar para um lugar que é redigido, mas pela quantidade de caracteres é o Himalaia. Então, ele tirou essa foto. Só que ele não sabia que no fundo, bem lá no fundo, tinha o maldito do 096. E não tinha como ele saber mesmo. Quer saber por quê? Porque só tinham 4
pixels. 4 malditos pixels do rosto do 096. Isso foi o suficiente para desencadear o bicho, fazendo ele percorrer uns 15 mil quilômetros atrás desse alpinista, só para matar ele. Eu acho que deu para reparar que distância não é um empecilho pro 096. Ele não vai parar até te pegar. Esse incidente mostra pra gente que não importa se você reconhece o rosto do 096 ou não. Não importa se você consegue enxergar o rosto dele ou não. Se você ver um único pixel do rosto dele, você tá morto. Os únicos jeitos de conseguir olhar pra ele é com o rosto dele borrado, coberto ou distorcido, porque aí ele não considera. Pinturas também não causam esse efeito, por isso é safe olhar pras pinturas. Agora, você viu qualquer coisinha da cara dele, já era. E de novo, você não precisa saber que viu. Basta ver. Por essas e outras que os doutores quiseram mostrar para o Conselho O5 que era uma furada manter esse SCP vivo, que era melhor considerar ele um Classic Eater e matar ele de uma vez. Uma pena que o método que eles usaram foi tão extremo. Mas o que você acha? Me diz aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Agora um salve para os abençoados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ok. Bom, nossa, pulou até o vídeo aqui, mas tipo, o vídeo lá do Viral Quest foi até que interessante, sabe? Começou até que bem o ano com esse vídeo. E acho que é isso, né? O vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado e falou.